Estamos aqui, Valfrido Vardi e eu, com mais um Reconversa, hoje com um entrevistado espetacular. Eu quase nem tinha roupa em casa. Eu falei, mas como é que eu vou? Pensei até em não vir. Falei, vou acabar falando bobagem, ele vai achar que eu sou meio idiota. Mas eu sei porque você veio. Eu acho até que ele vai achar, mas eu pretendo que ele fique calmo e tal. Porque você é tão hipocondríaco quanto eu. Imagina que nós vamos alugar esse homem hoje. Pode ser. Mas antes, eu quero falar de uma outra grande figura. Eu acho que ele merece. Merece de outra área, da área do direito. Lênio Streck, o grande jurista. Grande cara. Streck, grande cara. Dicionário Senso em Comum, mapeando as perplexidades do direito. Livro espetacular. Livro espetacular, uma coleção de artigos do Lênio. Um homem cultíssimo, inteligente, sensível e tem uma qualidade espetacular. É nosso amigo, né? Acima de... Mas Lênio, é amigo com filtro. O Lênio é uma das grandes referências do direito no país. Então, compra aqui o livro do Lênio, tá bom? Você dá... Vou guardar na nossa biblioteca aqui, pô. Gostou do programa? Vai gostar? Já dá like desde já, né? Siga a gente, siga no canal, isso é importante para nós. Eu não costumo fazer isso aqui, uma colinha, tá? Eu fiz uma colinha. Hoje eu fiz uma colinha. Porque nós entrevistamos pessoas do mundo do direito, da política, e nessa área até que a gente se vira bem, né? Hoje é desafio. Hoje eu estou aqui com um sujeito que fez medicina na USP. Ele fundou uma universidade. Segundo lugar. Entrou em segundo lugar. Ele fundou uma universidade, a Universidade Paulista. Trabalhou no Memorial Hospital, Cleveland Clinic, Instituto Karolinska de Estocolmo, Universidade de Hiroshima, National Cancer Institute, Serviço de Moléstias Infecciosas do Hospital do Servidor, Serviço de Imunologia do Hospital do Câncer, Serviço de Câncer do Hospital Ipiranga, é um pioneiro em estudar AIDS, 13 livros, um deles com 3 volumes, escreveu sobre tudo. Prêmio Jabuti, premiado como autor, escritor. 3 obras dele viraram obra de ficção a partir de coisas muito reais que ele contou. Escreveu coisas que eu vejo aqui de antropologia, de sociologia, de filosofia na prática. Eu estou falando, obviamente, essa altura todo mundo já sabe que só uma pessoa tem essa biografia no Brasil. Eu estou falando de Drauzio Varela. Drauzio Varela. Obrigado por ter aceitado o nosso convite. Muito obrigado, doutor. Prazer estar com vocês aqui. E até a gente estava junto o dia que eu liguei, você viu que eu liguei todo meio assim, né? Será que o senhor poderia aceitar? Legal. Ele falou, me chama de você e eu vou fazer a entrevista. Né? Então a gente está muito contente. Ô Drauzio, eu já fiz aqui o meu Wikipedia, né? Você viu que eu peguei, a sua biografia espetacular. Mas a gente sempre começa com uma pergunta assim, o seu Wikipedia pessoal, fala um pouco de você, conta um pouco de onde veio Drauzio Varela. Nasceu em São Paulo, que infância teve? Eu sei que um dos seus livros lida com a memória, por exemplo, né? Da sua infância. Conta um pouco de Drauzio Varela, seus pais, o que faziam, queriam que você fosse médico, não queriam? Fala um pouco. Olha, eu nasci no Brás. O Brás era o bairro que recebia os imigrantes que vinham da Europa. Eu nasci durante a Segunda Guerra Mundial, em 1943. E o Brás era o bairro que recebia os imigrantes. Eles passavam pela hospedaria do Brás, que está lá até hoje, aliás, é linda, né? Ali passavam por uma triagem e iam morar no bairro ali, que era um bairro operário, numa cidade que estava crescendo muito. Era São Paulo dos anos 40 e depois 50. E eu fiquei no Brás, morando naquelas casas que cada família morava num cômodo, e tinha um corredor que dava acesso a esses cômodos, a cozinha era fora e tinha um banheiro para 3 famílias, e um galinheiro no fundo. Eu fui criado na rua, jogando bola ali com a molecada. E minha mãe morreu quando eu tinha 4 anos, o pai ficou viúvo com a gente foi morar com a minha avó, mas minha avó morreu em seguida. A gente eram quantos irmãos? Era uma irmã mais velha do que eu, 3 anos, e um irmão mais novo do que eu, 2 anos. E aí depois meu pai casou de novo, nós fomos morar na Vila Mariana, eu entrei na faculdade, me formei, eu queria fazer saúde pública, mas não tinha a menor condição, porque o Estado estava começando a organizar, o Estado de São Paulo, começando a organizar a carreira de sanitarista. Mas não ganhava nada, né? Não era possível você manter uma família, eu tinha casado e não tinha filhos ainda, mas nem assim era possível.
O salário era o aluguel do meu apartamento, não pagava o condomínio. Aí não tive condição, aí fiquei perdido um tempo aí, uns 2, 3 anos. Quando eu era estudante, nós fundamos um cursinho. Um tal de Objetivo? Um tal de Objetivo. 2 moleques, né? Eu tinha 22 anos e o Digênio acho que tinha 25 anos. Ele bem mais maluco do que eu. E o cursinho foi um sucesso. Foi um grande sucesso. O Objetivo chegou a ter 25 turmas, de 400 alunos cada uma. Então a gente dava aula... 10 mil alunos. 10 mil alunos. Você dava 25 vezes, Valfrido, a mesma aula. Por isso que às vezes eu vejo as pessoas dizem, você tem talento para comunicar. Talento é treino. Ninguém tem esse treino, né? Nem um ator. Vocês inventaram um jeito de ensinar ali, né? Ali foi uma experiência interessante, porque juntou um monte de gente talentosa. Talentosa. Eu tenho uma coisa em comum com ele, que evidentemente não é o brilhantismo, mas eu também dei aula em cursinho, só que eu dei aula no ângulo. E realmente, você dá aula para 400 pessoas, prepara você para enfrentar... Para a vida. Para a vida. 400 terroristas. Essa carreira de professor de cursinho é muito interessante, porque o professor assim, comum, que dá aula, em geral, ele é desvalorizado. Sim. Conta com pouquíssimos recursos. E depois, se ele dá aula boa ou má, não muda nada a vida dele, pessoal. Cursinho, o professor vive de dar aula bem, dos alunos ficarem satisfeitos e aprenderem com a aula dele. Então, você primeiro tem uma seleção, acaba selecionando bons professores, e a carreira dele depende da qualidade do trabalho que ele faz. E esse seu vínculo com o Objetivo fez ser um dos fundadores da Universidade Paulista, que é do Grupo Objetivo. Eu já não, né? Aí não? Eu já tinha me afastado, porque eu não queria ser professor, de jeito nenhum. Eu queria ser médico. Por outro lado, eu ganhava muito bem, o cursinho pagava muito bem naquele tempo. Hoje já não é assim, mas na época pagava muito bem. E aí também tive 2 filhas, tinha que sustentar a família, fiquei dando aula quase 20 anos, que 18 ou 19 anos. E aí parti para fazer medicina só. E aí fiz a carreira como médico, fiquei no Hospital do Câncer quase 20 anos também, e trabalhando no Sírio-Libanês. E aí quando eu saí do Hospital do Câncer, eu saí porque me desinteressei do trabalho que eu fazia ali. E fiquei só no Sírio-Libanês. Passei a ter um pouco de tempo livre. E aí eu dediquei esse tempo a falar nos meios de comunicação de massa. Nós estávamos no auge da epidemia de AIDS, né? Uma coisa gravíssima que aconteceu, as pessoas morrendo. Quem não viu aquela época, não tem ideia do que era, né? Os doentes morriam na cara da gente. Se tratava uma infecção, vinha outra, depois vinha outra, e chegava uma hora que não tinha o que fazer. E aí eu acabei, essa coisa de falar sobre saúde nos meios de comunicação de massa, acabei indo à casa de detenção. Um dia, para fazer uma filmagem. E eu fiquei com a cadeia na cabeça daí em diante. Sabe? Fiquei umas 2, 3 semanas, eu só pensava na cadeia. Eu, quando era moleque, gostava de filme de cadeia. De alguma forma, isso me impressionou, né? E aí comecei esse trabalho nas cadeias. E Drauzio é autor de Carandiru. Estação Carandiru. Estação Carandiru, o livro que depois resultou no filme maravilhoso do Hector Babenco. Do Hector, né? Do saudoso Hector Babenco. Antes da gente entrar em alguns detalhes sobre saúde, doença, políticas públicas, educação, eu tenho uma curiosidade aqui, né? Eu não tenho uma vida muito recomendável, mas também como eu não falo sobre saúde, eu posso ser meio torto na vida, meio gauche, né? Você também. O Drauzio fala espetacularmente sobre medicina, ele é um cientista. Talvez se a gente for falar assim, diga 10 brasileiros famosos, ele vai estar entre os 10 e deve estar entre os 5. Você veja a que ponto chegou o Brasil. É nada, merecido, falei aqui um pouquinho do currículo.
Mas você não se sente, às vezes, vigiado? Assim, oh, meu Deus, não posso fazer nada errado, que tem sempre alguém me olhando, porque fala assim, ó, doutor Drauzio, não coma fritura. Ó, doutor Drauzio, não faça isso. Assim, ser uma referência de saúde não tem algum peso também? Tem muito peso. Tem muito peso. Uma vez, nós estávamos gravando para uma série da Globo, num hotel fazenda. E aí, no intervalo, tinha a hora do almoço, ali tinha um self-service lá e tinha um leitão a pururuca. Oh, que delícia. Mas isso faz bem para a saúde, não faz? Faz nada. Não. Depende do que você come nos outros dias. E de quanto leitão também? E eu peguei um pedaço de leitão, pus no prato com farofa. Só faz mal para a saúde do leitão isso. Mas olha, não deu 15 minutos, eu recebo no celular uma mensagem de uma amiga, você comendo leitão. Meu Deus. Sempre tem esse policiamento e tem uma coisa de você, todo lugar que você vai, você é médico e essa condição está aí. Quando você é um médico que aparece na televisão, fica conhecido, você dá consulta o tempo inteiro. Isso deve ser infernal, na verdade, porque assim, eu sei que é bacana, o senhor não vai falar, eu sei, o senhor tem uma missão, mas, puxa, você imagina alguém o tempo todo te consultando, pedindo para você referência de lei? O senhor já salvou uma vida num avião? Não estou fazendo essas perguntas mais banais, porque a gente tem essas curiosidades, nós vamos entrar nos hard topics, mas o senhor já teve alguma vez uma experiência, está no avião, chamaram e o senhor tem que... Olha, chamam muitas vezes. E quando fala, tem algum médico presente, eu levanto e vou, porque... Já aconteceu muitas vezes. Já aconteceu inequivocamente há um médico presente. Há um médico. Em geral, há outros também, alguns até mais preparados para atender aquela emergência do que eu. Mas eu levanto e vou. E às vezes, eu nunca tive morte no avião. Tive infarto já. E aí você atende do jeito que é melhor. Possível. Os aviões têm poucos recursos. Alguns não têm nem o desfibrilador, que é fundamental. Aliás, o desfibrilador tem que estar presente em todos os lugares. Né? Sobretudo no escritório de advocacia. Só tem gente tensa e barriguda no escritório de advocacia. Um desfibrilador, em síntese, faz o quê? O desfibrilador porque quando você tem um infarto, você tem uma parada cardíaca. E aí o ritmo de batimentos cardíacos se altera muito. E a pessoa morre por causa dessa arritmia que faz na hora. O desfibrilador dá um choque. Esses modernos têm as pás que já vem no lugar de colocar, é muito simples de fazer. Você põe e dá o choque, e com o choque a pessoa volta, sai do infarto. E aí tudo bem, dá tempo de atender. Quando você não consegue ter o desfibrilador, está em casa. Grande parte dos infartos acontecem em casa, e muitas vezes só com criança por perto. Por isso nós temos que ensinar as crianças a fazer a massagem cardíaca. Porque mesmo quem aprendeu no passado, que você fazia 3 compressões, uma respiração boca a boca e tal, mudou completamente hoje. Doutor Drauzio, eu posso fazer as coisas erradas, mas eu tomo meus cuidados. Meu amor, falar com a minha mulher agora, nós vamos comprar um desfibrilador em casa. Para ter em casa. Você? Não, o Drauzio é uma das referências do tratamento de câncer. Evidentemente, não vamos entrar em tecnicalidades, porque não temos... Mas eu quero conversar com as pessoas. Me dá uma boa metáfora para entender o que é o câncer. O câncer é uma revolta, o câncer é uma coisa insidiosa que vem de fora, o câncer é a soma dessas duas coisas, é uma loteria. O que é? Eu acho que são células iguais às que nós temos no corpo todo, que de repente ganham a autonomia de se multiplicar, a autonomia de multiplicação. Porque o organismo todo tem uma organização para as células desde as primeiras divisões do óvulo fecundado, né? E uma das características mais importantes é que essas células têm uma coisa que a gente chama de inibição de contato. Quando uma encosta na outra, as duas param de se multiplicar. Por isso que nós temos formas harmoniosas, né? A célula maligna, ela adquire essa autonomia para se multiplicar sem depender dos mecanismos de controle e ela perde essa característica da inibição, essa propriedade da inibição.
E aí ela encontra com outra e continua se multiplicando e vai empilhando uma na outra. Isso faz com que diminua a adesão dessas células umas com as outras. E elas começam a escapar desse lugar, entrar na corrente sanguínea, se espalhar pelo organismo. Isso é basicamente o processo. Quem é que controla tudo isso? É o que controla a divisão celular, que é o DNA, não é? Ali é que estão todos os freios para fazer essa multiplicação. E quando você desregula a ação do DNA, não é o DNA inteiro, um determinado gene que ali ele se desregula, você tem o risco de... E como é que os maus hábitos interferem? Porque do jeito que você fala, fica me parecendo que é tabagismo. Por exemplo, o tabagismo, que é uma coisa muito feia mesmo, né? Mas o que você fala aí sugere uma espécie de lógica fechada, interna, e aconteceu ali algum problema, e elas passaram a se multiplicar. Quase como uma predestinação biológica. Como é o que escapa dessa fatores exógenos interferem? Eles interferem onde? Fatores químicos interferem, né? Claro. O cigarro é isso, né? Você tem várias substâncias que modificam, que atuam no ciclo celular, no ciclo de divisão das células. Você tem vírus que fazem isso. O HPV, por exemplo, né, que provoca câncer de colo uterino. Poluição? Em tantas mulheres. A poluição tem a ver também. Agora, disparado, o cigarro é o maior. Né? Cigarro, não, é verdade. Eu fui fumante, não tenho moral nenhuma para dizer. O cigarro é responsável por cerca de 30% dos casos de câncer. Quer dizer, se você acabasse com essa coisa do cigarro, você reduziria, de cada 10 casos, 3 não teriam câncer. Não é o câncer de pulmão só, porque aquelas substâncias que são inaladas com o cigarro vão parar na corrente sanguínea e são distribuídas pelo corpo inteiro. O cigarro aumenta a concentração de câncer de colo uterino, imagina. É mesmo? Câncer de colo uterino, quer dizer, aqueles produtos vão parar no útero e vão parar na circulação inteira, porque eles chegam via sanguínea, né? Então esse é o grande problema, mas não é o único, existem vários outros, né? As perspectivas. Porque a gente eu vivi no meu tempo de vida um momento em que as pessoas sequer falavam a palavra câncer, não podia falar, era uma coisa tão mortífera. No meu interior é doença ruim. É doença ruim. Nós chegamos numa situação em que há tratamentos que prolongam a vida, em alguns casos. E outros que curam. Quais são as perspectivas daqui 10, 20, 30 anos em relação ao câncer? Olha, eu acho que a perspectiva maior é a do diagnóstico precoce. Porque você, quando pega um tumor de pequenas dimensões, a cirurgia cura praticamente todos os casos, né? O problema é que nós fazemos o diagnóstico muito tardiamente. Quando a gente faz o diagnóstico, esse tumor tem, 1 centímetro, na melhor das hipóteses, né? Em geral, muito mais do que isso. E aí ele tem um longo processo de evolução. Aquelas primeiras células que foram alteradas vão se multiplicando, você não tem como fazer o diagnóstico, são microscópicas, né? E aí isso vai caminhando, o diagnóstico é feito muito tardiamente. Alguns tumores não dão sintoma na fase inicial, aliás, a maioria deles não dá sintomas. Então você vai perceber quando o sintoma surge, mas aí é tarde, muitas vezes. E você vai encontrar já lesões em outras partes do corpo. Quer dizer, a melhor atitude preventiva é ter hábitos saudáveis. O que são hábitos saudáveis, né? Porque cada um acha que ele tem hábitos saudáveis. Né? Eu acho que tem 2 cuidados fundamentais em relação ao câncer. O primeiro é o cigarro, não pode fumar. Aí não dá. Viu? Você corre risco alto. Eu fumei 19 anos, não fumei pouco, não. Eu era oncologista e fumava. Eu trabalhava no Hospital do Câncer e eu via os doentes, quando eu dizia, o senhor não pode fumar, olha o que aconteceu, o senhor tem um tumor nas cordas vocais. Tá? Eu via que o doente olhava para o meu bolso. Tinha um maço de cigarro. Um maço de cigarro. O fumante anda sempre com cigarro. É um dependente de droga, né? Ele precisa ter a droga, sentir que ela está ao alcance da mão.
O cigarro é o grande fator mesmo. Mas nós vivemos uma epidemia de obesidade hoje, né? E a obesidade está ligada a diversos tipos de câncer. A gente calcula que se descontar, tirar a obesidade, a vida sedentária, o cigarro, você vai ficar com um número aí de 20% a 30% dos casos de câncer só. É mesmo? É uma redução No caso da abrupta. obesidade, como é que a gente explica isso para quem não é especialista? Qual é o mecanismo? Por quê? São muitos mecanismos. Por exemplo, você tem a obesidade aumenta o risco de câncer de esôfago, câncer de estômago, porque as pessoas obesas acabam tendo refluxo, o ácido do estômago sobe e acaba lesando a parede, cria ali um processo inflamatório crônico. Depois, a própria obesidade cria um processo inflamatório crônico. E isso se deve a quê? Se deve à própria ação daquelas células adiposas que estimulam a imunidade a atacá-las, os restos celulares. Isso cria esse processo crônico. E o processo inflamatório crônico, qualquer um deles, aumenta o risco de formação de tumores malignos, né? O senhor fez menção, quando fez o seu Wikipedia, né, a uma triagem que se fazia com os imigrantes para ver se eles gozavam de boa saúde, se não estavam carregando doenças, né? Isso me lembra da cena do Poderoso Chefão 2, em que o Vito Corleone é triado na ilha de Ellis. Ele tinha, acho que ele tinha... Nova York. Lá em Nova York, ele ficou lá numa quarentena, porque tinha alguma doença infecciosa, né? E a gente, desde os anos 20, da virada do século 19 do século 20, se preocupa com a transmissão de doenças e, sobretudo, com os vírus. E nós acabamos de experimentar um momento terrível em que essas barreiras sanitárias que a gente tinha, um momento que mostrou que essas barreiras sanitárias que a gente tinha no passado foram suprimidas e que um vírus sai da China e chega no Ocidente, chega no Brasil em poucos dias, né? 5, 6 dias, 10 dias no máximo. Do primeiro caso detectado na China, nós já tínhamos nas Américas casos de Covid. Como é que o senhor vê isso? Quais são as precauções que o mundo moderno ou pós-moderno tem de tomar para evitar uma nova pandemia e para evitar uma catástrofe ainda maior do que nós vivemos nesse passado recente, que faz 1 ano e meio, 2 anos? Olha, isso foi consequência do progresso, né? Uhum. Naquela época, na virada do século XIX para o século XX, as pessoas não viajavam. O número de viajantes era muito pequeno. Uhum. Então você conseguia controlar. Chegava uma família que vinha da Europa e você podia colocar essa família em quarentena, esperar ver se aparecia alguma enfermidade. Hoje, humanamente impossível, né? Avião para baixo e para cima o tempo inteiro, as pessoas circulando no interior dos países e indo para o exterior e voltando, um número muito grande, não há como fazer esse controle. Uhum. Hoje, e o problema de hoje, naquela época eram as verminoses, eram doenças mais fáceis de você detectar e tratar, não é? Doenças crônicas, doenças agudas, desculpa. Hoje nós vivemos a fase das doenças crônicas. Não é? A população, olha o Brasil, a população que mais cresce aqui é aquela que está acima dos 60 anos, é a faixa que mais cresce. E você tem os vírus, né? Os que a gente conhece e aqueles que são desconhecidos, como era esse. Não é? Esse coronavírus, ninguém sabia da existência dele até começarem a aparecer os primeiros casos na China. Então, na verdade, é muito difícil. O que nós temos que fazer, estamos começando a fazer agora no Brasil, é criar laboratórios de genética mesmo, que possam identificar rapidamente. Apareceu alguém na Bahia com um quadro esquisito, que provavelmente viral, que deu determinado sintoma, sei lá eu, que sintoma seria esse. Aí você colhe sangue e tenta identificar.
Então, isso é fundamental, porque a partir desse momento, você tem uma ideia de como enfrentar essa virose. Nós tivemos uma evolução, a gente, claro, ficou muito chocado com tudo que aconteceu, ninguém esperava, eu também não esperava, mesmo quando foram descritos os primeiros casos na China, não achei que esse vírus tinha esse potencial todo. Mas se você pensar que nós levamos 1 ano e pouco para desenvolver uma vacina contra o vírus, mas é inacreditável, não é? E depois as vacinas se multiplicaram, e vacinas de várias, sei lá, não é modalidade, mas são técnicas distintas, né? E muito rapidamente. E que funcionaram muito bem. Sim. A epidemia foi contida, a pandemia foi contida, lógico que não desapareceu, mas foi contida pela vacinação, né? Eu vou entrar nos aspectos políticos, mas quando você tem um cientista, você faz as perguntas assim. O vírus é um ser? O vírus é um não ser? É uma quimera que está entre o ser e o não ser? O vírus é ser vivo, não é ser vivo? Que diabo é o vírus? É uma pergunta interessante essa. Muito interessante mesmo. Porque o que acontece? A característica dos seres humanos, o que é a vida na Terra? A vida é o eterno crescer e multiplicar-vos, né? É isso que é a vida. Em todos os seres, sejam eles da flora, da fauna, em todos os seres. O vírus não obedece essa regra, porque ele não tem a capacidade de se multiplicar sozinho. Ele, para se multiplicar, precisa entrar numa célula, animal ou vegetal, e usar a maquinária da célula para se multiplicar. Nessa maquinária... Quer dizer, só parece, sozinho ele não está vivo. Sozinho ele não é vivo. Não se multiplica. E, portanto, não é considerado vivo necessariamente. Pois é. Aí as pessoas que acham que ele não é um ser vivo é baseado nisso. Ele não é um ser vivo, não se multiplica. É como uma pedra, como uma, sei lá, como uma terra, não se multiplica sozinho. Por outro lado, ele para se multiplicar faz o quê? Ele entra dentro de uma célula. Essa célula pode ser uma célula do colo do útero, no caso do HPV. Pode ser uma célula do aparelho respiratório, da mucosa respiratória, como no caso do coronavírus. E ele insere lá dentro, e se insere lá dentro, que ele é só informação genética e mais nada. E tem uma cápsula, lógico, senão ele ficaria reagindo e seria inativado. Então ele insere dentro da célula, ele penetra, insere dentro da célula como se fosse um código pirata. De modo que quando aquela célula vai se multiplicar, ele provoca um defeito ali, de modo que ela breca, para se multiplicar, ela tem que ler o DNA dela, ou o RNA que seja. Ela vai fazer o quê? Ela vai fazer a leitura nessa folha que vai dando a ordem dos aminoácidos que ela vai produzir. O vírus insere um defeito nessa maquinária. Ela chega no fim, ela volta e repete outra vez. E fica lendo o código genético, fica lendo aquele conjunto de informações que estão nos genes do vírus e fica lendo direto e forma milhões, bilhões de unidades numa única célula. Essa é a razão do sucesso deles. Então, se você pensar, você diz, em vez dela se multiplicar, ela multiplica o vírus. Ela se multiplica, mas vai multiplicando o vírus também. Alguns vírus matam a célula depois que ela conseguiu fazer essa leitura, que é o caso do HIV, por exemplo, que vai matando os linfócitos, que são células muito importantes na imunidade. Então, se você parte do princípio, não, ele não se multiplica sozinho, não é ser vivo. Ele não se multiplica sozinho, mas ele usa um artifício para se multiplicar. Ele entra dentro da célula e qual é o resultado final? Ele se multiplicou da mesma forma. Isso quer dizer que pode ter vírus, não conhecemos todos, mas os vírus podem estar nas coisas inanimadas. Pode ter um vírus que está lá numa pedra com a qual você não deve entrar em contato. Ele está lá, entrou em contato, ele pode ganhar o corpo. Exatamente. E, portanto, não dá para ter ideia de quantos vírus, nem... É um conjunto... Por isso que as agressões à natureza... A imensa maioria dos vírus não infectam seres humanos. Infectam outros animais, infectam vegetais, né? Bactérias, infectam árvores, sei lá, samambaias.
Né? Esses não infectam seres humanos. Mas a evolução mostra o quê? A evolução mostra que a vida é um eterno competir. E você pode ter um vírus que se adapte às células humanas. É o que está. Por exemplo, nós temos esse vírus da gripe aviária, e vários frangos, etc., pegaram o vírus. Várias aves. Um vírus nesse conjunto, porque a multiplicação é muito rápida, e eles, como têm esse sistema de multiplicação, que é meio precário, né? Você ficar dependendo de um outro ser para se multiplicar, dá muito erro na multiplicação. A maioria desses erros tornam aquela partícula viral inviável, ela não é mais capaz de infectar ninguém. Mas como são ao acaso essas multiplicações todas, ele de repente adquire uma característica que facilita a infecção em seres humanos. Existe algum vírus benigno? Existem. Benigno não, porque não... Em si, mas assim... Que faz bem para a gente? Assim, alguma coisa que depende de um vírus, é importante muitas existir. Coisas no mecanismo celular. Muitas coisas. Nós temos os endovírus, né? Aqueles que estão aí no nosso... Sim. Eles colaboraram muito para a diversidade genética. Explique. Na história da humanidade. Porque infectavam umas pessoas e não outras. De repente, aquela pessoa que foi infectada levou alguma vantagem na evolução. Olha só. Por causa daquela alteração que aconteceu, que modificou uma reação metabólica, por exemplo. E aquela pessoa passou a ter uma habilidade que as outras não tinham. E aí foi conseguindo levar vantagem em relação Então eles participam ativamente do processo de seleção. Ativamente, do processo de evolução. De evolução. Também. As duas coisas são ligadas, evolução e seleção. Espetacular. É espetacular. O senhor fez menção ao vírus da AIDS. Eu sou de uma geração que iniciou a vida sexual na era da AIDS. Era um terror. A gente vendo as pessoas, como o senhor mesmo disse. Eu sou de uma geração que começou um pouquinho antes e logo veio a AIDS. Eu me lembro do... Que maldade. É terrível, terrível. Não, eu me lembro do famoso jogador de basquete, o Magic Johnson, fazendo campanha na televisão dizendo que a melhor maneira de se prevenir da AIDS era não manter relações sexuais. Nós criamos uma vacina para a Covid em 1 ano e meio. No entanto, a humanidade espera uma vacina para a AIDS há décadas. Por quê? Porque é muito mais complexa. Sabe, o coronavírus, comparado com o HIV, o coronavírus também sofre mutações, tanto que a gente tem essas várias ondas epidêmicas aí, né? Mas o HIV é extremamente mutante. Você pega o vírus e quando você vai olhar daí a 7, 8 anos, quando aparece a doença, se você não fez o diagnóstico antes, aquele vírus não é mais igual ao que você pegou. Ele vai sofrendo alterações. E à medida que ele vai se transmitindo, ele também vai sofrendo outras mutações. E fica muito difícil, é como você atirar num alvo em zigue-zague, que você não sabe exatamente onde você vai encontrar. Precisaria achar no vírus uma estrutura que fosse comum, independentemente das mutações que ele sofresse. Porque aí seria fácil. Você dirigiria o estímulo imunológico para aquela variante. Isso não foi para aquela situação, isso não foi identificado até agora. E ele tem uma maldade particular que ele ataca justamente o sistema imunológico. Pois é. Que não é o caso dos outros, Não é o caso dos outros. E ele ataca células, e não ataca qualquer célula no sistema imunológico. Ele ataca as células, se eu tivesse que usar uma analogia, eu diria, comparando a resposta imunológica à ação de um exército, por exemplo, ele ataca os linfócitos, que são os generais da resposta imunológica. E esses linfócitos, ele ataca, ele se multiplica no interior deles, e quando ele sai da célula, ele mata os linfócitos, e os linfócitos vão caindo. Os generais viram primeiro zumbis e depois eles morrem. E aí você começa a perder a coordenação da resposta. E aí você fica sujeito às infecções mais dessas com as quais nós convivemos sem ter problema nenhum. Né? Mudou o comportamento das pessoas nos anos 80. No entanto, hoje a gente
vive um cenário de despreocupação com a AIDS. Se transformou numa doença crônica por causa dos medicamentos. O senhor vê crescendo o número de pessoas com AIDS? Como é que o senhor vê isso? Olha, quando você analisa a população de um modo geral, não. A incidência ainda é baixa na população. Mas quando você analisa grupos especiais, ela pode ser muito alta. Você pega, por exemplo, jovens homossexuais. Os homossexuais da sua geração, mais da minha ainda, perderam amigos íntimos, pessoas que perderam namorados, que perderam... Perdemos artistas brilhantes. Pois é, o impacto era enorme, porque quando morria, quando apareciam as fotos de uma pessoa famosa... Um brutal estigma social. Né, você via aquele rosto encovado, uma pessoa destruída pela doença. Né? E aí havia um comportamento... Olha, lá no Carandiru, nós tínhamos muita morte por AIDS, né? Claro. E lá não tinha recurso nenhum na época, né? E não havia ainda essas drogas, não havia nada. Eu cheguei a perder 5 a 6 pacientes por semana no Carandiru. Então chegava aquele cara, bandidão, forte, e depois de 3, 4 meses era uma sombra do que ele tinha sido, uma pessoa esquálida. Os outros todos ficavam assustados com isso. Nós acabamos com o uso de cocaína injetável, que era a droga na moda naquele tempo, por causa disso. Porque o exemplo estava ali, as pessoas olhavam e diziam, pô, fulano aqui chegou, olha como ele está. E já se sabia agora. Que era o sangue. Já sabia que era transmitido. Hoje o que aconteceu? Essas pessoas desapareceram, felizmente, essas imagens desapareceram, felizmente. E você pega essa garotada mais jovem, para eles, AIDS não tem o significado que teve para você, na sua geração ou na minha. Para eles é uma coisa que, se eu pegar, tem tratamento. Ele não, sabe, o jovem em geral tem um problema... Aconteceu aquela coisa perversa que você tem o tratamento e ao mesmo tempo se abre uma janela para a doença. Pois é, tem tratamento. Se eu pegar também não é tão grave assim. Ele não pensa que ele vai ter que tomar medicamentos pelo resto da vida. Ele não pensa nessa coisa. Aliás, com os jovens acontece uma coisa muito interessante. Por que eles só fazem besteira? O moleque sai dirigindo bêbado, outro faz... Na verdade, você tem o lobo temporal, onde estão armazenadas as emoções, etc., do cérebro. Ele amadurece muito rápido. 14, 13, 14, 15 anos, na adolescência. Agora, o lobo frontal, que é o lobo encarregado da tomada de decisões, o lobo frontal se relaciona com todos os estímulos que vêm dos outros lugares. A visão, que você olhou, viu aquela situação, a audição, tudo, ele recolhe todas essas informações. E diz para você, faz isso aqui agora. Então tem fumaça, tem um cheiro de fumaça, tem não sei o que, ele diz, sai correndo, que está pegando fogo em algum lugar. Ele vai amadurecer bem mais tarde aí, ao redor dos 20 e poucos anos, 25 anos. Então você pega essa geração, são bombardeados pela testosterona e as mulheres pelo estrogênio, que estão nessa fase que você atira em tudo que se move, não é? Mas não tem ainda aquela maturidade para pensar nas consequências daquela atitude que você vai ter. Pronto, é o caminho armado, inteirinho, né? E se você nessa hora fala, não, mas tudo bem, também se eu pegar, porque essas decisões são tomadas rapidamente, é uma questão de ocasião. Claro. E aí você diz, bom, mas também se eu pegar, não vou morrer disso, né? Alguns dias um garoto nos Estados Unidos tinha acabado de se formar, estava num barco, não sei se vocês viram a notícia, 18 anos, acho, e eles estavam acho que nas Maldivas, se não for Maldivas, mas e era um mar cheio de tubarão. E aí alguém falou, desafio, vamos pular, vamos ver quem tem coragem de pular. Ele falou, eu tenho. E tem o filme, está circulando. Ele pula... E é comido pelo tubarão. E ele desaparece. Porque ele foi comido pelo tubarão. É comido pelo tubarão. O tubarão matou. Levou lá para baixo. E ele pulou. E aí você pergunta, mas com 18 anos você não sabe que o tubarão vai lhe pegar? Talvez saiba. Vai pegá-lo? Não, eu sei, mas eu... Essa é a explicação. Reinaldo, é por isso que o Nelson Rodrigues, o grande Nelson Rodrigues, dizia,
O jovem é um idiota. Eu sei porque já fui jovem. Não, e tem uma boa, né? Assim, que conselho o senhor dá aos jovens? Envelheçam, pelo amor de Deus. O que é espetacular. Eu vou fazer uma pergunta que tem um componente de natureza política, mas também mexe com a sua categoria. Por que há tantos médicos reacionários? Especialmente, isso ficou claro especialmente nessa questão agora da doença, da Covid. E eu confesso que haver jornalista que fica falando bobagem sobre Covid, tudo bem, porque a gente fala bobagem sobre um monte de coisa, não é só sobre isso, não. Não é bobagem sobre um monte de coisa. No jornalismo, as ideologias contam bastante, elas estão muito presentes ali, né? No meio que o senhor vive bastante, que é o dos artistas também. Né? Médicos, em tese, eles, se não são cientistas, eles estão ali nessa vizinhança. É compreensível que um médico seja contra a vacina? É compreensível que um médico tenha sido contra o uso de máscara depois de já estar... Porque no começo tinha uma dúvida, se sim, se não. Depois não tinha mais dúvida nenhuma, estava claro que sim. Por que isso aconteceu? O senhor tem alguma explicação? Ou a favor, ou o senhor ficou tão perplexo como eu e acabou? Eu ou a acho que favor fiquei de um tratamento que não era comprovado. Ou então o negócio da cloroquina. Isso, cloroquina. Mas cloroquina, o pacote, né? Azitromicina. Que depois teve a pergunta do Otto Alencar, ela até a resposta, não vou citar nenhum nome, mas a resposta mais ou menos ela deu de Wikipedia, né? Só sabe a diferença no protozoário e um vírus? A cloroquina é um antiprotozoário. Por que é que isso aconteceu? A sua perplexidade é igual à minha? Eu acho que é maior. Claro, porque você é da área, né? Eu não esperava isso de jeito nenhum. Você tem uma pessoa que é contra a vacina, um médico contra a vacina. E existem muitos que são contra a vacina. Eu acho que são por razões provavelmente políticas, não pode ser pela racionalidade. A racionalidade não te leva a uma situação como essa. O que me preocupa nessa história toda é que raio de formação nós estamos dando nas nossas faculdades de medicina. Que raio de formação? Você levar uma pessoa, um médico, um cara que estudou 6 anos, ser contra a vacina, e alguns são ativistas contra a vacina. Sim. O que é muito mais grave, porque disseram, eu não tomo vacina. Tudo bem para eles, eu não tenho essa responsabilidade social. Claro que você tem, porque se você pega a doença, você transmite, não é? Parênteses, Drauzio, eu conheço, não vou citar nomes, mas uma pessoa relacionada a alguém de um círculo de amigos muito próximo, o médico morreu sem tomar vacina. Mais de um. Mas não é um médico mal sucedido, não. Era um médico bem sucedido. Fecha parênteses. Pois é, eu não consigo entender. Sabe, não consigo entender. A única explicação para um caso como esse que você citou é politização da medicina que aconteceu. Nós tivemos uma politização no Exército. Você vê hoje os militares, os generais, etc., dizendo que houve uma politização e que isso foi péssimo para as Forças Armadas. Eu acho que essa politização chegou na medicina também. E foi péssimo para a medicina, porque inclusive colocou a medicina numa posição horrível, não é? Como você vê porque é diferente você ter uma pessoa qualquer, você é advogado. Eu sou contra a vacina. Mas é advogado, não tem nada de medicina. Outra coisa, você tem um médico, você acha que a pessoa que estudou 6 anos, que fez residência, etc., está falando uma coisa, você leva a sério. O que é mais triste, me formei na Universidade de São Paulo, que ainda é considerada a melhor universidade brasileira. Tenho colegas de turma que fizeram campanhas contra a vacina. Sabe, esse cara estudou comigo. Leu os mesmos livros, assistiu as mesmas aulas. Assistimos às mesmas aulas, tivemos os mesmos professores. Você teve surpresas pessoais, né? Não precisa citar, claro, mas assim, fala assim, fulano está falando, eu tive. Na minha área, jornalismo, no direito, você teve alguma surpresa assim? Muitas. Assim, meu Deus, ele está falando isso? Muitas. E aí você cria, infelizmente, uma
uma barreira com essa pessoa. E às vezes eram pessoas que eu gostava antes, que eram amigos, não eram amigos íntimos. Mas você sabe que eu resolvi isso, cara? Eu vou falar assim, eu tinha afeto para pessoas, e passaram a falar bobagem nesse período, e também em relação ao bolsonarismo. Aí eu falei, tá bom, então não quero mais. Porque não preciso passar por isso. Porque se ataca a minha própria dignidade moral, existencial, intelectual, também eu não preciso mais da pessoa, né? Não serve para ser meu amigo. É pena, né? Mas... O tema toca a questão da educação. O senhor participou de um movimento, uma inflexão na educação brasileira, que vê, ou que teve nos cursos preparatórios de ingresso na universidade, um ponto de inflexão mesmo, uma revolução para democratizar, num país de dimensões continentais, com uma população crescente, o acesso das pessoas à universidade. Que se convolou numa proliferação de escolas, de faculdades e de universidades, Brasil afora. Nós vimos, sobretudo a partir do governo Bolsonaro, uma certa demonização da universidade, do intelectualismo, das ciências, quase como um ressentimento, o produto de um ressentimento de uma população de excluídos. Nós estamos falando aqui de uma população de incluídos, os médicos que foram à Universidade de São Paulo, fizeram curso de medicina com o senhor, esses nos chocam. A posição deles nos choca. Mas aqueles que foram excluídos, que o senhor pretendeu incluir no sistema educacional, o senhor não acha que isso decorre, de fato, de um ressentimento por parte deles? Mais do que isso, nós vamos ter sempre um grupo grande de pessoas que não vai ter acesso à universidade. Como é que a gente lida com isso? Qual é o futuro da universidade? Eu acho que é a educação. Esse é o único caminho. Eu, quando vejo uma pessoa que não estudou, que fala uma besteira, diz, você gosta de vacina, as vacinas são perigosas, está correndo na internet agora que a vacina da gripe provoca câncer. Eu estou fadado a isso, porque eu tomei faz 15 dias. Pois é, eu te indico um bom médico. Obrigado, eu vou no seu consultório. E você... Quando a pessoa é ignorante, não digo ignorante no mau sentido, é ignorante porque não teve acesso. Ignorante é quem ignora, quem não sabe, literalmente. Não teve acesso à informação, ela escuta, e eu recebo, olha, eu tenho um grupo de ex-carcereiros do Carandiru, do antigo Carandiru, que a gente mantém contato até hoje, periodicamente nós reunimos e vamos tomar cerveja, conversar, porque você começa a conversar com esses caras, você passa a noite ouvindo, claro, né? Porque cada um deles parece que fala, não é possível que esse cara tenha visto isso numa única vida, né? Visto tanta coisa assim. E de vez em quando alguém me manda, eu devo tomar essa vacina, porque estão dizendo que acontece isso, aquilo e tal. E eu digo, claro que você tem que tomar. Agora, essa pessoa me conhece há muitos anos e tudo, tem acesso, fica mais fácil. Claro. E quantos que não têm acesso, não tem para quem perguntar? Esse é o crime que cometem esses caras que fazem campanhas contra a vacina. Eu acho que a pior herança que nós recebemos do governo anterior foi duvidar das vacinas. Porque nós tínhamos o maior programa de vacinações do mundo. Não é modo de dizer, é o maior do mundo. Nós vacinávamos mais de 90% das crianças brasileiras. Ninguém discutia isso. Chegou a data de vacinar contra sarampo, cachumba, rubéola. A mãe pegava a criança, levava no posto, dava vacina, voltava para casa. Olha o problema que nós estamos enfrentando agora. Ô, Drauzio, eu não sei, você deve ter se dado, mas para informar quem acompanha a gente agora, o Brasil, muito mais pobre, tinha a universalização da vacinação infantil contra algumas doenças. Hoje, Valfrido, a gente só ganha da Venezuela na América do Sul. A gente perde em vacinação de todos os outros países. E nós chegamos a ser um exemplo de universalização da vacina. Exemplo mundial. Mundial. Agora, você vê... Razão porque a Pfizer queria até fazer a fase inicial de testes no Brasil. Aqui, claro. Mas veja o seguinte, Reinaldo, vacina depende da confiança.
Você só leva o seu filho, que é o bem mais precioso que você tem, para vacinar, ou sua filha, para vacinar quando você confia que aquela vacina tem uma chance muito pequena de provocar efeitos indesejáveis, mesmo assim quando eles aparecem são passageiros, e vai protegê-la contra a doença X ou contra várias doenças. Na hora que começam a dizer que essa vacina pode causar problemas, não precisa nem ser muito específico. Você fala, não, peraí, eu não vou expor minha filha, meu filho a uma coisa dessa. E o que foi feito sistematicamente foi isso. Foi falar contra as vacinas, dizer que o ministro da Saúde aparecer dizendo que não estava seguro de liberar vacina para adolescentes. Pô, você não está seguro? Um ministro fala uma coisa dessa e ele é médico? Eu não vou vacinar meu filho. Vamos esperar, ele está bem de saúde. Porque a vacina tem um aspecto muito simples. Você pega uma criança ou um adulto que está bem de saúde, está normal, e leva lá para tomar a vacina. Você não aceita que ele possa ter algum problema com a vacina. Se existe a suspeita, o índice de vacinação vai lá para baixo. Eu acho que esse foi o grande crime que foi cometido infelizmente, com a colaboração de vários dos meus colegas. Não, eu fico... E nós tivemos a revolta da vacina no começo do século passado. Mas ali você tinha uma mistura de ignorância e truculência, porque as pessoas não sabiam como a vacina funcionava e o governo resolveu impor a vacina sem conversar. E uma ciência incipiente também. Uma ciência incipiente. Agora, na era das redes sociais, em que tudo pode circular, a ignorância circulou com mais rapidez do que a sabedoria, do que a ciência. Daí que quando se fala de regulação de redes sociais, a questão de saúde, para mim, é fundamental. Nós estamos matando as páginas que estão livres nas redes sociais pregando contra a vacina, Drauzio, matam crianças. A verdade é essa, porque elas não estão tomando vacina. A poliomielite não foi eliminada do mundo, certo? Não foi. Ela continua. E se a gente deixar de vacinar as nossas crianças, voltamos a correr risco. E é incrível que isso aconteça. Tem partidos contra a vacina. Na Alemanha, o Valfredo fala alemão, eu não falo. Tem um partido lá... Peço hambúrguer vem lasanha. Diabases, que é as bases, que é um partido anti-vacina. Quando começou a militância anti-vacina aqui, sabe a coisa que você fica incrédulo? Eu falei, não vai pegar. Não vai pegar, imagina. Eu sou pai, a primeira coisa assim era cartão de vacinação, pelo amor de Deus, vamos... E pegou. Você tem alguma... Você também, você escreveu um livro sobre os primatas. Muitos anos atrás. Você tem alguma explicação, você tem alguma hipótese antropológica para... Por que o cérebro... Como é que isso pega? É só ideologia mesmo? É o quê? Eu acho que é. Sabe, é um conjunto de crenças que você tem, no qual essa coisa contra a vacina se encaixa. Passa a fazer parte desse... Porque se você observar as pessoas que são contra a vacina, não é a única característica delas. Não é. É contra o Estado, contra o governo, contra várias coisas. Contra a política. Contra a igualdade. Contra a igualdade. E se dizem a favor da liberdade de expressão, porque eles querem falar os maiores absurdos e não querem ter nenhuma forma de contenção. Eu acho que ela se enquadra num quadro ideológico, num quadro de ideias que são todas Olha, isso coerentes. assim, aparentemente é óbvio, mas ninguém formulou por isso, que é a diferença do gênio das pessoas comuns. É aparentemente óbvio, mas dito com essa clareza, com essa simplicidade, foi ele. Quem é contra a vacina não é só contra a vacina, isso não vem sozinho. Tem um pacote. É um pacote. É um combo. Vem com outras coisas. Agora, o que é curioso no senhor, doutor Drauzio, curioso, aliás, quem o conhece, como eu estou tendo a oportunidade de conhecer hoje, mas já conhecia pelo seu trabalho, não há nada de curioso nisso, é uma decorrência lógica do seu ser. Mas o senhor resolveu fazer um trabalho com uma população que é demonizada pela sociedade, que são os encarcerados, são os presos. É o último da escala, né? É o último. Né? Eu poderia dizer com segurança que grande parte da população brasileira não veria problema se nós explodíssemos os presídios com os presos dentro.
Não veria problema se matasse. Seria eleito deputado federal, quem sabe senador. Senador. No entanto, o senhor resolveu dedicar parte do seu tempo e da sua vida tratando dos enfermos nos presídios. Por quê? Eu gostaria de dizer que é o meu interesse pelos excluídos, mas estaria sendo falso. Na verdade, eu entrei nessa coisa porque, como eu disse, eu gostava de filme de cadeia. E quando eu era menino, no Brás não era todo mundo que tinha rádio. E tinha um primo do meu pai, que era vizinho de parede com a gente, que tinha rádio. E tinha um programa que chamava O Crime Não Compensa, na rádio, que era um programa produzido pelo Oswaldo Molles, que, aliás, tem livros muito interessantes, era um cronista da cidade. E O Crime Não Compensa contava histórias de prisioneiros, de bandidos, que terminavam sempre sendo presos pela diligente polícia paulistana. Uhum. E O Crime Não Compensa, criança não podia ver. Eu tinha uns 6, 7 anos nessa época. Mas esse primo do meu pai era mais permissivo. Os homens iam para a casa dele, porque não tinham rádio, mas iam ouvir O Crime Não Compensa. E eu ficava ali, ele me pedia para ficar quietinho, eu não falava nada, mas eu ficava ouvindo aquelas palavras, mas com uma atenção total. Interessante, depois eu descobri que quem fazia o criminoso, invariavelmente, era o Adoniran Barbosa. Olha lá. Fantástico. Era o Adoniran. E aí... Do bairro. No dia seguinte de manhã, eu chegava na rua, eu era o centro das atrações, que a molecada vinha toda para ouvir as histórias. Como é que foi o episódio, né? Eu repetia com, assim, ipsis literis, que eu guardava todas as palavras. Então, eu sempre tive uma atração por esse mundo. Quando eu cheguei na cadeia para fazer um vídeo, eu senti uma emoção muito forte mesmo, sabe? Falei, eu quero chegar perto desse mundo. Porque a nossa tendência, se você pegar, qual é? É de conviver com pessoas parecidas com a gente. É nos fechar na bolha, claro. É a gente viver com pessoas que pensam como nós, que pertencem ao mesmo nível social, não é? Quanto mais igual for, melhor, mais segurança. Pode até ter divergência de ideias, mas são códigos reconhecíveis. Né? Claro. E quanto menos divergências tiverem, melhor. Muito melhor. E isso dá segurança, né, pra gente. Você sai com a sua mulher, o outro sai com a dele, você sabe que ali os dois casais não vai ter divergência brigar, grave. Não vai acontecer nada de desagradável. Isso traz segurança. Mas segurança não traz felicidade. A felicidade vem do imprevisto, vem da contradição, vem de você encontrar uma realidade que não é a que você imaginava que existe. E isso... Para um pouquinho. Segurança só não traz felicidade. Bacana isso. O Dr. Drauzio está falando isso aí. Muito bacana isso. Né? É verdade, não é? Mas é contraintuitivo. É contraintuitivo. E eu sempre me interessei por esse mundo com pessoas diferentes. Sabe, vou contar uma história que não sei quanto tempo a gente tem, mas... Todo o tempo do mundo para o senhor. Eu era moleque, meu pai casou de novo. Estava viúvo, depois de uns anos ele casou. Aí nós fomos morar na Vila Mariana. Eu sou da Vila Mariana também. Também? Ótimo. Era um bairro de classe média, né, na época. Estava começando a São Paulo crescer muito. Eu, quando tinha uns 12 anos de idade, eu esperava, minha madrasta dormia, meu pai trabalhava à noite também, ele tinha 2 empregos. Eu esperava minha madrasta dormir, ela gostava de dormir cedo. E nós morávamos numa casa, num sobrado, que tinha 3 quartos. Meu quarto era da ponta aqui. E aí, a minha irmã dormia num quarto da frente, que tinha uma sacada. Então, eu saía do meu quarto, depois que todo mundo dormia, ia para a sacada. Da sacada, você conseguia pisar na grade da sala e descer. E eu, quando juntava algum dinheiro, que levava meses para juntar, que pagava a passagem de bonde para a cidade e voltava. E eu, com 12 anos de idade, já era grandão, crescido e tal, mas um moleque total. Eu descia de madrugada, de noite, assim, tipo 10 horas, 9 horas, que eles dormiam cedo. E eu pegava o bonde e até a Praça da Sé, nem era Praça João Mendes, o bonde fazia um balão ali na Praça João Mendes. E eu, de lá, pegava aquelas ruas que dão no viaduto Santa Efigênia.
Boa Vista, Sim. 15 de novembro. Eu estudei ali, né? Você estudou? Eu fiz lá em São Francisco, eu Pois vivi ali. Né? Eu ia para onde? Ali era a zona do Meretrício. Eu ia com 12 anos, imagina, eu não ia lá para sexo, nem pensar, morria de medo, além do que eu não tinha dinheiro. E eu ficava andando pela rua ali, Vendo as pessoas. por aquelas ruas ali, olhando, vendo, parava na porta dos bares, meio escondido assim, vendo aqueles homens que jogavam bilhar, aquelas músicas do Nelson Gonçalves que cantavam ali, as mulheres ali. Quando alguém me viu, eu saía correndo, porque eu ficava, não era uma coisa que me dava prazer de ver, não, ao contrário, me deixava tenso, super tenso. Depois eu ficava lembrando dessas Mas com histórias. curiosidade enorme. Enorme. Aí eu voltava para casa correndo, porque 11 horas meu pai chegava, meia-noite meu pai chegava, então 11 horas da noite tinha que ir embora de qualquer jeito. Sempre tive interesse por esse mundo. Essa vida bandida, clandestina, exatamente. subterrânea. Que é muito interessante, porque as paixões humanas são as mesmas. O pessoal fala, esse cara está na cadeia, tudo parece um bando de bicho. Não, eles amam, têm ódio, têm compaixão. Aliás, pode até ter menos freios e, portanto, as paixões estão mais afloradas e, portanto, menos, digamos assim, trabalhadas no sentido de sublimar determinadas coisas. E tem um outro detalhe. Uma ética acentuada também, né? A ética. A palavra, eu quando era menino no Brás, eu ouvia estão todos imigrantes ali, eu ouvia, a pior ofensa que você podia fazer para um homem era dizer fulano não tem palavra. Era uma ofensa grave. Hoje você assina contrato e depois você contrata um advogado. Se contrata um advogado, resolve o seu problema. Resolve o seu problema. Se for bom. Na cadeia que eu fui encontrar outra vez o valor da palavra. Porque na cadeia, se você está me devendo um dinheiro, se você não paga, eu vou fazer o quê? Vou mover uma ação? Surra ou mata. Exatamente. Na cadeia, a palavra é o que tem o maior valor. Não só para os presos, para os carcereiros também. Os carcereiros são responsáveis, são aqueles que não prometem o que eles não podem cumprir. E é muito interessante você ver como isso acontece. Olha, as manifestações de maior generosidade humana eu vi no Carandiru, especialmente, no auge da epidemia de AIDS, que você via aqueles doentes, mal, o cara às vezes perde o controle dos esfíncteres, e vem o outro e dá banho, e tira a roupa, e troca a roupa, e faz... Sabe, até o último suspiro daquela pessoa, ela não fica sozinha. Numa época que as pessoas não se beijavam, tinha gente na sociedade que não beijava quem tinha AIDS, que tinha medo de pegar, nem chegava perto, nem abraçava. Aqui, doutor, todos são inocentes. Você lembra dessa frase? Né? Carandiru. Você acha que a pessoa, às vezes, se acha realmente inocente, mesmo não sendo, ela tem uma autocomplacência? Ou ela precisa se dizer inocente para continuar sobreviver num ambiente hostil? Qual é o seu registro disso? Eu acho que... Não sei se ficou muito abstrato, mas tá você pode falar. A coisa mais difícil é achar alguém que tenha culpa na cadeia. Mesmo fora de lá, né? E você sabe, eu fiquei 13 anos na penitenciária feminina. Mulher é pior ainda. A mulher é 100% não fizeram nada. Uma ou outra só que diz, O doutor está dizendo, mulher é pior ainda nesse particular. Nesse sentido. De se dizer, antes que cortem, né? Porque depois corta assim, Drauzio disse que mulher é pior. Não, nesse particular. Mesmo assim podem cortar. Na assunção de culpa. Na assunção de culpa. Ninguém é pior nisso do que um advogado, na assunção de culpa. Não, mas as mulheres se envergonham. E elas sempre dizem ou procuram dizer que não tem culpa. É uma estratégia de sobrevivência? Estratégia de sobrevivência. Porque também, se você está na cadeia e você diz o crime que você cometeu, você pode criar problemas para você com os carcereiros ou as carcereiras e com os outros companheiros. A depender do crime, né? A depender do crime. Então, isso é muito... Eles dizem isso quando eles estão falando com gente perto. O médico tem esse acesso, porque para o médico o cara fala.
Ele sabe que o médico não vai passar aquilo para frente. Lógico que ele tem que conhecer o médico, não é na primeira vez. Mas ele tem um médico que vem tratando dele há um tempo. E aí eles contam coisas... são livros que vêm prontos. Vêm prontos. Você... É só escrever as histórias que eles contam, que as mulheres contam. Numa relação pessoal no presídio, fora a questão da revolta dos presos e tal, mas numa relação pessoal. Você está aí, eu sou criminoso. Você chegou a ter medo em algum momento ou nunca? Nunca. Olha, são 34 anos frequentando o presídio uma Sempre vez foi por semana. respeitosa a relação? Totalmente. Nunca vi uma situação... Já vi situações acontecendo na cadeia. De repente você tem um barulho, uma gritaria. Na cadeia todo mundo fica igual esses cachorros que estão ali quietos, dormindo, faz um barulho e levanta as orelhas. Né? Isso já aconteceu, raras vezes, mas aconteceu. Sim. Agora, uma coisa que me atingisse pessoalmente, jamais. O respeito é absoluto com os médicos. E interessante, eu li Recordações da Casa dos Mortos, do Dostoiévski, depois que eu escrevi Estação Carandiru, não li antes porque ia parar de escrever, né? O Dostoiévski, não tem como você se comparar. Você sabe que eu fazia poesia Telemário Faustino, na hora que eu li, falei, não vou. Deixa pra lá. Não era para mim mesmo. Então. Deixa pra lá. Mas eu li depois. E o Dostoiévski fala isso nos Recordações. Exatamente isso. O médico é sempre muito respeitado na cadeia. O que o senhor aprendeu que pode ser usado por uma reforma do sistema de justiça? Alfredo, nós precisamos de uma reforma do sistema de justiça. Precisamos. Nesse particular... Primeiro é mudar a lei das drogas ainda. Olha, quando eu cheguei no Carandiru, o Brasil tinha 90 mil pessoas presas. Mulheres eram um número insignificante. 1000 e poucas mulheres nesse universo. Isso foi que ano? Só para Isso foi 89. Para a gente dar conta do absurdo, 89. 89. 90 mil pessoas presas no Brasil inteiro. Hoje, 700 mil. O Brasil está com mais de 700 mil. Beirando 800 mil se considerar as cadeias que tem. E depois tem uma outra coisa, está saindo preso todo dia, está entrando gente, é muito difícil controlar esses números. Não perco o fio, eu me revolto, porque assim, fala assim, o Brasil prende pouco, o Brasil é um dos países que mais prende no mundo. É o terceiro que mais prende no mundo. O terceiro que mais prende no mundo. Os Estados Unidos, a China e o Brasil. É o terceiro. E se você pegar por população por 100 mil... Disparado que nós estamos na frente. Os Estados Unidos tem 330 milhões de habitantes. A China 1 bilhão e 400 mil. E é o segundo, nem é o primeiro, não é? Então, o que nós fizemos esse tempo todo foi prender. Nós prendemos muito. Prendemos gente que não tinha que estar na cadeia de jeito nenhum. Você pega essas meninas, eu fiquei anos na penitenciária feminina, você diz, qual é o teu artigo? Porque você nunca pergunta o que a pessoa fez. Né? Qual é o teu artigo? 33 portaria. A primeira vez que eu ouvi, falei, o que quer dizer isso? As meninas que caem na portaria das cadeias levando droga. Em geral, elas introduzem droga na vagina e levam. Algumas fazem isso por dinheiro, mas muitas fazem por chantagens emocionais. Por amor, às vezes. Do namorado, do pai, do avô, que diz que vai morrer, que vai... E elas levam a droga para lá. E eventualmente quem está lá dentro precisa dessa droga porque vira uma moeda para a sua segurança. Pois é, ou para sua manutenção, porque a cadeia tem um custo de vida. Não é tão... Eles têm comida e mais nada, né? Tem... Então, você pega essas meninas, o juiz dá 4 anos de cadeia. Essa menina sai da portaria, vai para a delegacia, o juiz lavra o flagrante. E ela dali fica presa 1, 2 dias, e de lá eles mandam para a penitenciária. Pô, 4 anos, ela largou filhos em casa. Acabou com a família. Tem filhos em casa. Ela não volta para casa naquele dia, um vizinho, uma parente vai lá saber o que está acontecendo, fica com as crianças, vai passando o tempo, ninguém tem condição de criar 4 filhos dos outros. Vão para a rua. Aí eles vão para... Uma prima leva um filho para o interior, a tia leva para o outro lado da cidade,
e você dissolve aquela família. Quer dizer, o roteiro é esse, o Estado não consegue manter o cara que está em segurança lá, ele precisa de droga, a mulher leva a droga, ela é pega, ela vai para a cadeia, desestrutura a criança fica sem a mãe, Fabrica já está bandidos sem novos. o pai e você está alimentando a máquina do crime. O Supremo está para votar agora a questão da não criminalização da droga para consumo e a extrema-direita já resolveu fazer um carnaval gigantesco, porque, na verdade, está querendo... É a extrema-direita que alimenta a máquina do crime, não são aqueles que estão querendo diminuir a população carcerária. Agora, se você tinha, em 89, 90 mil presos no Brasil, e hoje você tem 700, 800 mil, acho que dá para tirar uma conclusão. A conclusão é que prender não reduz a criminalidade. Isso dá para concluir, né? Aumenta, né? Porque se você alimenta Produz os partidos do crime. Uma legião de bandidos treinados no ódio, treinados na violação de direitos humanos, treinados no ressentimento e reféns das organizações criminosas. Não, mas pensa o seguinte, você imagina esses CDPs aí que nós temos em São Paulo. São Paulo ainda tem um sistema penitenciário... Perto dos outros, minimamente... muito bom. Isso. Aí você pega... Como é que são? São celas, você tem 2 triliches do lado esquerdo da cela, de quem olha para a cela, 2 triliches. E 1 triliche do lado direito. Nós temos agora uma coisa que eu imaginei que nunca ia haver no sistema penitenciário, que é dormirem 2 na mesma cama. Dormem 2, um virado para lá, outro virado para cá, porque é tudo homem, né? Então cabem 3 triliches, cabem 9 desse lado, 3 do outro lado. São 12, né? Só que as celas têm 25. Uma loucura isso. Nota de sardinha. As celas têm 25, aliás, não, são 18, né? Porque são 9 desse lado, 9 do outro, 2 em cada cama. Os outros dormem na praia, como eles dizem, que é o cara que dorme no chão. Ele tem um colchãozinho agora bem vagabundo, de esponja, eles, de espuma de borracha, eles deitam e dormem ali. Então você imagina, chega um menino de 19 anos, como chegam todos os dias lá. De 19 anos, você entra num lugar desse, o cara que diz que chega num lugar desse e não tem medo, é mentiroso. Qualquer um de nós teria. Qualquer um de nós teria medo. Chega num lugar, você não sabe o que aquelas pessoas fizeram. Porque há leis próprias ali. Que você tem que aprender depressa. E com uma diferença, né? As leis ali realmente funcionam. Funciona. Aí você pega esse menino, 19 anos. É um pobre coitado, não tem voz na rua, não tem voz em lugar nenhum. Chega lá, chega alguém e diz, olha, por que você não entra para o partido? Nós vamos te proteger. Nós vamos te proteger. Partido do crime. Você apanhou, foi estuprado, etc., nós vamos te proteger. Aqui não vai acontecer nada mais com você. Não acontece nada aqui, protegemos a sua família lá fora. E mais, sua mãe vai receber uma cesta básica por mês. Se alguém mexer com a sua mãe, com a sua irmã, com a sua tia, você entra em contato com a gente liga o sintonia daqui, que liga o sintonia de lá, e o cara vai se arrepender. Sintonia é a gíria da cadeia. Sintonia é o cara que comanda essa transmissão ali, em cada espaço, né? Esse programa tem uma audiência qualificada, no geral progressista, mas você que está acompanhando a gente, você tem um primo que é de direita, ele nem sabe, coitado, que ele é de extrema direita às vezes. Ele está ali no churrasco, ele fala aqueles maiores absurdos para prender todo mundo. Pega esse trecho, passa para ele, para saber como é que o mecanismo que nós temos reproduz a violência, não acaba com a violência, né? Torna a rua ainda mais insegura, porque você fortalece o partido do crime. Passa isso para ele, passa esse trecho de alguém que viveu lá, Dr. Drauzio Varela. Qual é o interesse dele de ficar protegendo o preso e criminoso? Nenhum. O interesse dele é proteger a sociedade. Verdade. Olha, como é que aconteceu nós temos essas facções com tanto poder financeiro mesmo, como nós temos hoje? O massacre do Carandiru. Não estou falando disso à toa. Começou ali. Começou ali, porque antes tinha várias facções. Olha, eu tenho amigos carcereiros até hoje, não são poucos, são muitos. Nunca encontrei um deles que dissesse que trabalhou numa cadeia onde não houvesse facções,
Sempre havia facções, só que eram várias. E eles dizem que a deles é se organizar, a nossa é de jogar areia. Porque aí pegava um, tirava daqui, transferia para outra cadeia, desarticulavam o movimento, eram homens muito experientes e tal. Nunca aconteceu de uma facção ganhar o controle. Aconteceu o quê? Depois do massacre. Porque aí eles cresceram e se organizaram. E sabiam que o Estado não ia ter força para fazer uma nova invasão. Tanto que você olha os estatutos do PCC, eles dizem, para que surgiu o PCC? Primeiro, para resistir à violência do Estado contra eles. Segundo lugar, para vingar o massacre do Carandiru. Terceiro estatuto não existe, são esses dois só. E com esses dois eles criaram uma ideologia que chegou à situação em que nós nos encontramos hoje. Tem uma curiosidade aqui, uma provocaçãozinha. Eu trabalhei com o Jefferson Del Rios, que era muito amigo seu, crítico de teatro, e tinha uma admiração enorme pelo Drauzio Varela. Isso já tem muitos anos, décadas. E aí eu falava assim, não, o Drauzio, maravilhoso. Eu fumava muito, esse Drauzio fica pegando pé de gente que fuma, nós somos pessoas tão boas, não fumam. Por que eu estou fazendo essa graça? Você é casado com uma atriz, né, Regina Braga, o filho dela é ator, Gabriel Braga. Você circula no meio de artistas, né? Com jornalistas muito próximos também. Gente que lida, de algum modo, com a criatividade. Eu já olhei que ele já está sabendo por onde eu vou, né? Gente, eu não faço ideia. Não. Gente que lida com a criatividade, mas costuma ser meio desregrada, assim. Não existem muitos contadores criativos. Eles têm contas a fazer e eles fazem as contas, e tomara que eles não sejam criativos. Porque quando eles são, eles levam governos à ruína, não é? Os artistas são desregrados, fazem coisas erradas, podem beber demais, fumar demais, consumir droga. E você é um símbolo do combate ao cigarro, enfim, drogas que fazem mal à saúde. Como é que você vê essa associação que se faz muitas vezes entre o consumo de substâncias que são efetivamente ruins para a saúde e a criatividade, e a vida livre, e o espírito livre? E, no entanto, todo mundo gosta de você. Alguém já deixou de ser? É verdade. Não, todo mundo desse mundo. Não, você é respeitadíssimo no meio artista, as pessoas te adoram. Porque você tem um texto tolerante, você é generoso, você compreende as pessoas. Para com isso, ele compreende mesmo os fumantes. O que é? Mas ele só não quer que... Mas ele fala que não é para fumar. Mas vamos a sério. Como é que essa associação que se dá entre o desregramento e a criatividade? Tem uma coisa aí, tem um vínculo aí. Tem um vínculo, sim. E todo desregramento faz mal? Não necessariamente, não é? Depende do... É lógico, se o teu... Se isso te leva a tomar uma garrafa de uísque por dia, claro que faz mal. É claro que faz mal. Mas a droga também te tira do cotidiano, né? Ela te leva para um outro estado, não necessariamente um estado bom. Às vezes tem gente que desenvolve síndrome do pânico quando usa a droga. Então esses não vão ficar usuários crônicos da droga. Mas ela no início... Maconha, em especial, induz pânico. Né? Induz pânico. Mas tem uma fase em que ela age liberando justamente o imprevisível no cérebro, né? E você aí entende situações, ou dependendo da droga tem visões, o LSD provoca visões. E as primeiras vezes que você usa, se você não tem um efeito ruim da droga, tem um efeito bom, você vive um mundo que não é acessível sem a droga. Mas qual é a armadilha que a droga te prepara? Ela te dá essa sensação agradável e o cérebro acha que o que dá prazer é importante para o funcionamento do organismo. Você comeu, você teve uma relação sexual, você saiu de um ambiente que estava muito quente, foi para um ambiente... O cérebro agradece e diz, olha, faz isso que isso é bom.
A droga o que faz é um curto-circuito na ação cerebral. É uma coisa que vem de fora, é exógena, e o cérebro, que dá prazer para o cérebro. Só que esse prazer vai diminuindo à medida que você usa. Vai diminuindo. E não é com qualquer... É com todas as drogas. Você toma uma latinha de cerveja escondido da família quando você tem 13 anos, você fica bêbado. Chega na nossa idade, na minha idade, toma um engradado, não acontece nada. Né? E esse é o problema fundamental. Você pega... Por isso que todo maconheiro velho se queixa da qualidade da maconha atual. Não é verdade? Porque não faz mais efeito. Essa maconha de hoje não presta. Não é a maconha que é ruim, não, você já fumou muito, filho. É você que não presta. É você que não presta. Não haverá maconha boa para você o suficiente, né? Mas uma política de drogas passa por uma absoluta descriminalização? Olha, eu acho isso difícil, ninguém sabe, né? Eu acho que tem uma coisa que agora vai ser votada pelo Supremo, que é estabelecer quantidades mínimas. Isso. Não sou só eu que acho isso. Eu pertenço a um grupo de juristas da mais alta qualidade que é contrário, que é a favor. Sabe dizer, nós temos que estabelecer critérios. Você pega um moleque com 10 gramas de maconha, ele é traficante ou ele é usuário? Aí vai depender não existe essa definição. Não, a lei antidroga depende do juiz. O juiz vai olhar para sua cara e vai falar... Vai depender do PM que parar esse moleque na rua. Ele vai olhar o moleque, tá bem vestido, tal, não é classe média. E aí passa a depender da cor da pele, né? Aí, negro, pobre, mora longe, é traficante. Olha, eu moro no centro de São Paulo. Às vezes eu passo, tem uma faculdade ali na rua da minha casa. Eu passo ali, fica aquela molecada toda que frequenta essa faculdade, meninos e meninas de classe média. Sexta-feira tem que atravessar a rua, senão você chega no fim do quarteirão de barato. Então ali está tudo bem. Agora você desce uma das perpendiculares ali, cai na Amaral Gurgel. Ali apareceu com um moleque fumando maconha, é traficante, não tem escapatória. Isso é justiça. Não adianta a gente... As pessoas que são contra tudo acham o quê? Acham que se prenderem todos os traficantes e todos os usuários, os filhos delas não vão usar droga. E se puser todos os bandidos na cadeia, ela vai andar em paz pelas ruas de São Paulo. Que não é verdade. Aliás, há notórios e conhecidos consumidores de drogas que quando vão para as redes sociais, evidentemente não vou falar nome, mas não é difícil saber, quando vão para as redes sociais, pedem a cabeça dos pobres consumidores, porque sabem que não serão eles, né, brancos e bem posicionados, porque aí são os pobres que estão ali, né, desgraçados, e esses vão para a cadeia. E reproduzem o ciclo de violência, assim, como vítimas, né, o ciclo de violência se reproduz. E a sociedade ganha o que com isso? Aprisionando caras garotos e garotas que mais representam perigo para a sociedade. Mais violência, é o que ganha. Mais violência, claro. O Zé Toconi tem uma frase que eu adoro. Ele falou assim, o ser humano é um filho da puta, mas é digno de piedade. E digno de amor, né? É óbvio. Você acha que é uma frase boa? É boa. É boa. Desenvolva. Porque você vê... Por que as pessoas entram nessas coisas, né? Se a gente fala de droga, não fala do álcool, não é? Por que tanta gente... Por que o álcool é esse problema no Brasil? Porque a vida não é fácil. Sabe, a vida não é fácil. Você tem que ganhar a vida, você tem que trabalhar. Requer anestesia de vez em quando. Corre para cá, corre para lá. Um monte de coisas que dão errado com você, com seus filhos, com a família, com os amigos. É muito problema. Nós não temos essa capacidade de estar controlando tudo o que acontece. Aí nessa hora, você teve um dia mortal de trabalho, correu, falou, teve um monte de dissabores. Você chega em casa, você toma um uísque, ou uma cachaça, ou uma cerveja, você sai do inferno para o paraíso em instantes. E nós queremos é ser felizes, é experimentar esse tipo de sensação, mas nós não contamos com a tolerância. Que é hoje eu tomo um uísque, daqui a 10 dias eu vou tomar 2, depois eu vou tomar 3, depois eu vou tomar 5. A gente não tem essa percepção, não é? Mas
não é fácil. Muita gente não consegue tocar a vida de cara limpa. O Jô Soares, que você conheceu muito bem, né? Eu tinha uma frase, eu conhecia também, diz assim, tem gente que fica viciada até em água. Sério. E tem gente que não vicia. Não vicia no seguinte sentido, eu conheço gente que fumou maconha a vida inteira. Qual que é o número? 10%? Até 20%? morrer. E era absolutamente funcional. Um deles era um intelectual brilhante. Eu só vou falar o nome porque ele falou disso publicamente, escreveu a respeito, Otávio Frias Filho. Nós somos colunistas da Folha. O Otávio fumava maconha. E era uma das pessoas mais brilhantes que eu já conheci. Não deixava de funcionar. Disputando ali o topo do brilhantismo em todas as áreas. E a gente que não pode tomar um uísque que fica completamente disfuncional. E acabou, e pronto, já não funciona mais. Há os que viciam, as que não viciam. Isso que você diz, bom, eu tomo uísque e a minha vida dá uma mudada. A gente também precisa de uma área de escape, né? Claro. Às vezes assim, descendo a serra de Bertioga. O carro dá uma quebrada, você precisa dar uma saída para dar uma parada. O que você tem a respeito disso? Por que algumas pessoas viciam tão facilmente e outras não? Por que algumas tomam um uísque e já ficam imprestáveis para a vida, outras podem, não estou falando que tomam todo dia, mas podem tomar 1 litro e continuam a falar coisa. Como é que funciona isso? Tem alguma explicação isso? E mais, você pode ser dependente de uma droga e não ser dependente de outra. De outra. De outra. Você vê que está cheio de gente que fuma maconha e não bebe direto, nada. todo dia, não bebe álcool e não cheira cocaína de jeito nenhum. Podem até ter experimentado e se deram mal. Nós temos uma especificidade, e esse é o problema todo que a gente não sabe. Ninguém sabe isso. Ninguém sabe. Você pega a pessoa que é mais, sou contra as drogas, eu não sei o que e tal. Pode acontecer de ele acabar usando uma outra droga, na qual ele nem tinha pensado. Na verdade, isso é um conjunto de alterações genéticas, né? A pessoa tem uma genética em que no metabolismo dela essa droga vai ter um efeito que vai dar mais prazer e além disso as circunstâncias, né? O meio em que ela vive, os estímulos que esse meio provoca. É um menino que mora num lugar que todo mundo fuma maconha. Isso é uma influência forte. Mesmo assim, alguns não fumam, porque dizem, não gostei, eu experimentei, achei ruim. Quer dizer, é um mistério isso, é um mistério para a medicina também. Quer dizer, o que leva a pessoa? Você tem, por exemplo, estudos com a nicotina. E fazem estudos genéticos, encontram determinados genes. Você não pode garantir que eles são a causa de você ter ficado dependente de nicotina, mas esses genes são mais frequentes entre os dependentes de nicotina. Então, entra a parte genética e entra toda a experiência social, familiar e pessoal que você teve. O crack, doutor Drauzio, representa um estigma na cidade de São Paulo, um problema para a cidade de São Paulo. A Cracolândia deixou uma rua, ela estava constrita a uma rua no centro da cidade e se espalhou para a cidade inteira. É um problema, e o crack é uma droga barata, muito acessível. Como a gente resolve isso? Não tem solução. Isso não tem solução. É como você pegar um doente que tem uma doença, vamos pôr uma insuficiência cardíaca avançada, as pernas inchadas, o fígado cresce, ele tem falta de ar quando anda, ou alguém com um enfisema avançado. Você não cura mais essa doença. Você não pode deixar a pessoa chegar naquele nível. E o crack é exatamente isso. O crack, olha, eu convivo com o crack desde 1992, que foi quando ele chegou lá no Carandiru. 92. O crack é uma droga fácil de largar. Eu, na detenção, gravava. De largar? De largar. Gravava e dizia, o que é mais fácil, largar do crack ou do cigarro? O crack é mais fácil.
Eu faço essa pergunta até hoje. Nunca achei um fumante que largou de fumar crack, e hoje tem milhares aí, porque não entra crack nas cadeias de São Paulo, pelo menos, que me dissesse que é mais fácil largar do cigarro. A cocaína, tem um mito em cima da cocaína, grande, não é droga que provoca. Ela, é lógico que tem um poder de viciante mesmo, de causar dependência química. Mas é fácil de largar por quê? Porque você tira o menino ou a menina desse lugar e coloca numa situação em que ela não tenha contato com a droga, para. Eu vejo na cadeia, vi na feminina, vejo nas masculinas também. Eles chegam na cadeia, não tem crack, ninguém enlouquece pela falta de crack. Não tem a síndrome de abstinência? Não, não tem não. A do cigarro talvez é pior. Os primeiros dias, um pouquinho de agitação, mas passa logo. Cigarro, o cara enlouquece, você pode tratar num lugar escuro que ele fica. A cocaína, tem 3 situações que o usuário não pode enfrentar. A primeira, ver a droga. Eu já vi crises dessas, o cara olhar e enlouquecer, é uma síndrome do pânico, as mãos ficam geladas, o cara começa a ter mal-estar. Às vezes tem que correr para o banheiro, porque tem diarreia, tem cólicas abdominais, é insuportável. Porque ele viu. Porque ele viu. Se não vir, não. Se não vir, não acontece isso. Então, a primeira situação é essa, ele não pode ver. Segunda situação, ele está com alguém sob o efeito da droga. Quer dizer, eu uso a droga e você não está usando, na hora que você reconhece, na hora, dispara mesmo mecanismo. Gatilho. E a terceira situação é você estar no lugar que você usava a droga. Está naquele ambiente. Associa. Associa direto. São as 3 situações. Você não pode ver a droga, não pode ver alguém sob o efeito da droga e não pode ver o local em que você usava. Você está nos dizendo que não há uma síndrome de abstinência gerada quimicamente de forma endógena. Assim, como a morfina provoca, por exemplo, e como a nicotina provoca. A nicotina você pode trancar o cara. Eu vi uma vez na detenção, um preso, eles ficavam 90 dias em cela isolada como punição para coisas que eles tinham feito na cadeia. E eu, por acaso, vinha na galeria e estava saindo um preso desse, tinha passado 90 dias. E aquela situação que a gente vê nos filmes, né? Ele não conseguia olhar para a claridade, porque a cela era escura. E aí eu estava com um funcionário, a primeira coisa que ele fez quando abriram a cela, ele olhou e falou, arranja um cigarro para mim. Porque a nicotina, sim. Ele passou 90 dias sem fumar. 90 dias sem fumar. Não sei, talvez tenha conseguido um ou outro cigarro, mas certamente teve uma longa abstinência. E a primeira coisa que ele fez é procurar e não procurar pela cocaína. Então, todos esses programas, quando fizeram o programa em São Paulo, de pôr o pessoal da Cracolândia nos hotéisinhos ali, vocês lembram disso? Eles faziam pequenos trabalhos, recebiam em tese, tudo certo. Tudo certo. Eu sempre passo pela Cracolândia ali, vejo. O que acontece? O cara ia para um hotelzinho daquele, descia, ele estava no meio da Cracolândia. Qual a chance de um programa desse dar certo? 0. Você sabe que eu escrevi isso à época, apanhei para diabo. Eu disse assim, não, eu só acho que você cria, com esses hotéis, você cria uma estabilidade, inclusive social para o sujeito, sem que você elimine a oferta da droga. Como é que isso pode dar certo? Não é? Agora, de qualquer modo... A extrema-direita vai mandar para ele de Páscoa, todo mundo lá. Mas, de qualquer modo, você tá dizendo que o crack, então, ele pode estar mais... E a epidemia de crack, o desastre do crack, está mais relacionado à pobreza, à falta de vínculos familiares, a eventuais problemas de saúde psíquica, outros... E o crack, ele entra como um componente. Já a nicotina é uma coisa mais profunda. É uma coisa mais... Profunda. É a droga mesmo. Explique, né? por quê? É a droga que causa dependência química. Por quê? E dizem os fumantes que quando você fuma um cigarro, você não fica doidão, você não fica loucão, você não perde a razão, você não... E por que ela é tão poderosa? isso que é uma droga foi mais estigmatizada e desestigmatizada por esses vapes, esses cigarros eletrônicos. Que é a mesma coisa. Que é pior, né? É, pior. O que acontece com esses vapes hoje é o que acontecia com o cigarro na minha geração. As companhias a indústria não deixavam chegar informação
na imprensa de jeito nenhum, porque eles dominavam a publicidade. Claro. A gente fumava achando que era uma fumaça, que era uma coisa charmosa e tal, porque a propaganda mostrava aquelas mulheres maravilhosas, né? Greta Garbo no cinema. Marlboro, Eu fumei o até homem de dando Marlboro. Pois Eu é. fumei dando aula, fumei em trem. Eu também, é um horror. Uma vergonha. Não havia essa consciência. Em avião. As pessoas fumavam no avião. Né? Não havia essa consciência. Mas, na verdade, o que acontece? O que a nicotina faz? Por que ela é tão insidiosa? É porque é o seguinte, primeiro, toda droga fumada vicia mais. A cocaína cheirada não provocou essa tragédia que o crack provoca. Porque o crack o que é? A cocaína fumada. Por quê? Toda compulsão é influenciada por um fator, a influência maior qual é? É a diferença, é o tempo que se passa entre o estímulo que você provocou e a recompensa. E a recompensa. Por que não tem ninguém viciado em loteria federal? Você conhece alguém viciado? Eu sou viciado. Sou viciado em bilhete de loteria, não demora. Não tem. Tem o cara que gosta, que joga. Tal, não Essa é dependente. sensacional, muito bom. Por que você joga na... Roleta é mais rápido. Né? Roleta é mais rápido. Você joga na quarta-feira e o prêmio vai sair no sábado. Às vezes você até esqueceu daquilo já. Agora, o caça-níquel, a roleta, aí vocês viciam, causam dependência. O caça-níquel, você puxa, vem a recompensa, é imediata, não é? E o cigarro provoca essa recompensa imediata. Você vai a um cinema, passaram-se 2 horas, você está sem fumar, saiu de lá, você dá a primeira tragada, Nossa, dizem acabou. que é muito bom. Dizem. Um amigo meu me disse. E mesmo sabendo que você está se matando. É isso aí. O crack é a mesma coisa. Eu peguei a época da cocaína injetável no Carandiru. Muito rápido. O usuário de cocaína injetável não se interessava em cheirar a cocaína. Esse era visto Justamente por causa da rapidez. por causa da rapidez. O crack substituiu a cocaína injetável, porque o crack é mais rápido ainda, já cai no pulmão. Injetada, a droga tem que ir pela E circulação. olha que maluquice me ocorreu agora. Ele acabou sendo também um fator de contenção da AIDS? Completamente. O crack. O crack. Porque não injeta mais, né? Não é que essa tal dialética existe, continua a ser uma tragédia social, mas ele controlou a AIDS. Ajudou a controlar. Eu vou te dar números. Quando eu comecei esse trabalho na detenção, eu testei os presos que recebiam visitas íntimas, que eu achava um absurdo, eram 1.400, 1.500. A sociedade enfiar dentro de uma cadeia 1.500 mulheres, sem dar nenhuma orientação, sem dar preservativo. Nós temos que saber quantos estão infectados aí. Isso é um desastre. Foi uma confusão para conseguir fazer esse trabalho, mas eu consegui um trabalho publicado em revistas internacionais, portanto, com uma metodologia confiável. 17,3% eram HIV positivos. Isso em 1980. Das mulheres. Dos homens. Dos homens. Dos homens. E eu usei isso para dizer, não, temos que distribuir preservativo no mínimo, temos que orientar essas mulheres. O certo é até aproveitar que elas vêm aqui e ver outros problemas de saúde, né? Fazer a profilaxia do câncer de colo uterino, enfim. Nunca consegui. Consegui que distribuíssem preservativos, mas depois de algum tempo. Aí você pega essa realidade que era essa situação, 17,3% infectados em 89. No ano 2000, portanto, já estávamos noutra situação. O crack já estava correndo solto desde 92. O número de infectados caiu para 8%. Quem fez isso? As palestras que eu fazia? Claro Também, mas não sei. claro que não. Quem conseguiu isso foi o crack. Porque o cara que... O extremista de direita, o doutor não está dizendo que o crack é bom, tá? Não. Ele está explicando como as coisas funcionam. Ao contrário. Mas o que aconteceu? Porque a cocaína se injeta na veia, ela vai, cai no coração, do coração vem para o pulmão e vai para o cérebro. Né? Do pulmão volta para o coração e vai para o cérebro. O crack fumado, ele não perde esse tempo na circulação venosa. Direto. Ele já está no pulmão, cai no pulmão, e aí o efeito é imediato.
E aí ele substituiu a cocaína injetável. Ô, Drauzio, em Infelizmente. algum momento nós vamos ter que terminar, nós estamos começando agora, assim, quando o piloto avisa que nós vamos começar os procedimentos de aterrissagem, que para mim é o pior, porque meu ouvido começa a ficar louco e tal. E também é pior porque nós vamos ter que interromper em algum momento essa conversa espetacular. Espetacular, muito gostosa. E muito instrutiva, né? Sim. Instrutiva. Eu tive 3 problemas graves em que eu achei que eu fosse morrer. Um deles não era bom, porque eram tumores no crânio, mas também não eram malignos. Os outros 2 realmente eu quase fui, né? Um é o aneurisma e o outro o choque séptico. Você teve febre amarela 2007, foi isso? Acho que por aí. 2004. 2004? Você tem um projeto, Rio Negro, você viajou, não tinha tomado a vacina, ou pelo menos ela estava desatualizada, e você escreveu um livro a respeito, né? Para falar da vida, eu queria falar das experiências de quase morte, assim, quando você acha que também não é aquela coisa, eu estou aqui e descobri que tem vida eterna, não é isso não. Mas quando você acha que você realmente não deu certo, acabou, chegou. Já era. Já era. Eu não sei como são as outras experiências, eu vou falar um pouco da minha rapidamente, porque eu quero ouvir a sua. Para mim funciona assim, eu fiquei mais generoso comigo, porque como eu achei que não ia dar certo mesmo, eu fiquei um pouquinho mais generoso e me preparei e falei, tá bom, também não é tão grave assim. Vamos ver, né? Tá, A aconteceu. expectativa da morte? Você está falando isso? Tá, aconteceu. Fazer o quê? Né? Não tem mais, você não grita, você não se desespera e é aí que eu acho, volta a frase do Coni, me emocionei um pouco. Você pensa nos outros. A gente é um filho da puta, merece um pouco de Compaixão. De compaixão. E a gente pensa nos outros. Isso é comum? É assim mesmo? Qual é a sua experiência? Você passou por uma situação que você escreve no livro, os seus amigos médicos te olhavam e você dizia... Não estou legal. Especialmente no choque séptico, eu via médicos meus de 20 anos me olhando e falando assim, por mais que disfarçassem, eu olhei o olhar deles e eu falei, não vai dar certo. E teve isso. Você não pensa muito em si, você pensa no outro. Posso arrematar a pergunta? Claro. O senhor se acostumou com a morte dos outros? Me acostumei, mas a morte dos outros é diferente da sua própria. Eu acho que tem 2 tipos de morte. Por exemplo, aparece um cara com um revólver aqui e diz, eu vou te matar. Você deve ter um pavor naquela hora que você não enxerga mais nada, deve ser uma sensação horrível. Agora, a morte às vezes chega devagar. E quando a morte chega devagar, ela impõe uma resignação que é visível nos olhos das pessoas que estão passando por isso. Sabe, chega um momento que você sabe que você acha que não vai ter solução. E você vai ficando tranquilo nessa hora. Por isso que eu vejo às vezes pessoas dizendo, que desespero, cara. Não é desespero nenhum. Se ela vem devagar, as coisas vão acontecendo, você começou a pressão a cair, começou a se sentir mal, ficou tonto, foi levado para o hospital, chegou lá, passou por aquela rotina toda, foi para o quarto, não melhorou no primeiro dia, não melhorou no segundo, foi transferido... PCR, disparo. Os exames piorando, você foi transferido para a UTI, ficou na UTI. É uma relação que você tem com o fim da sua vida que é daquele jeito e você não tem forças para reagir naquele momento. Porque se tiver forças para reagir, para continuar esperto, para não sei o que, é porque você não está tão mal assim. Isso. Por isso que eu não gosto das pessoas que falam, ele tinha uma vontade de viver, por isso ele se curou. Que é isso, meu? Não. Que é isso? Não depende da sua vontade de viver, porque você perde essa vontade de viver naquela situação em que você se encontra. Para mim, o que mais me chocou, eu tenho 2 filhas, uma mulher e tenho uma irmã, tenho uma relação muito forte com elas. Eu tinha acabado de ter uma netinha que estava com 6 meses, encantava a família inteira.
E, de repente, eu senti que estava me desligando delas. Sabe, não é que eu estava, não, agora não quero... Não, estava desligando. Elas eram pessoas próximas de mim, claro, filhas, imagina, tenho uma relação fortíssima com elas até hoje. Mas eu percebi que eu não tinha mais a ver com elas, né? Eu estava indo embora e elas iam continuar a vida delas. Não era ruim isso, não era ruim. Era estranho viver uma situação como essa, né? E é muito interessante isso. Eu acho que isso faz com que você não tenha medo de morrer. Não tenha medo, porque você não vai morrer com a cabeça que você tem hoje. Claro. Você vai estar numa outra situação completamente diferente. Essa distinção é espetacular que ele faz entre a arma aqui e aquilo que vai te... A morte inesperada e a morte que decorre de uma expectativa fundada. Que conversa, não sei se tá... Fúnebre! Eu não sei, não. Nós vamos terminar o programa? Não vamos. Desse jeito? Não, de jeito nenhum, mas que conversa espetacular. O senhor fez um parto? Né? Muitos partos. Muitos. Como estudante fiz muitos. Que conversa espetacular, assim, falando de vida e morte e com uma figura iluminada. Iluminada, acho que assim... É a luz que bate na cara. E ele é o avesso do bom mocismo, é uma das conversas mais espetaculares que eu já tive, que a gente teve aqui. Né? Vou encerrar assim. Não importa se Deus existe ou não existe. Pode ser uma boa ideia para o conforto moral das pessoas? Olha, eu não sei, Reinaldo, sinceramente. Sabe, eu não sei. Provavelmente para algumas pessoas, sim, é importante ter a crença numa outra vida, Mas eu vou te dizer, eu acompanhei não sei quantas centenas de pessoas até o fim da vida. O oncologista, qualquer oncologista de longa carreira acompanha. As pessoas que eu vi reagir melhor nessa hora eram ateus. Eram os ateus. Isso é muito bom. Foram os que eu melhor vi agir. Eu vi pessoas muito religiosas que tiveram reações péssimas. Eu lembro de um padre que eu atendi, que eu tratei com câncer de pulmão, que xingava a Deus. Como se Deus lhe devesse uma satisfação. É claro, ele que tinha entregado a vida ao Senhor, como aquilo estava acontecendo com ele. Fumava 2 maços de cigarro por dia. Não é? E os ateus acho que têm uma compreensão da vida que não impõe soluções mágicas. Né? Ele sabe que ele vai acabar, quando ele acabar, aquele é o fim. E não é mal também. Tem gente que diz, mas então, a vida é só isso? E é pouco. Mas até aqui foi pouco? É pouco. Até agora eu vivi 80 anos. Quantos prazeres eu tive. Está em forma, né? Uau, não, ele corre, né, cara? Ele corre maratona. Você está com 80 anos? 80 anos, fiz agora. Ele está com 80 anos, primeiro close nele, né? 80 anos. Evidentemente não vou chegar, não vou estar muito estragado se eu chegar. Mas ele está espetacularmente bem, corre maratona, baita papo em todas as áreas. Foi uma conversa espetacular essa nossa. Você encerra como você quiser, porque já foi dito tudo de muito bom aqui. Gostou do programa? Dá like, se inscreve, mas também se não quiser, não precisa. Só escuta, ouve, assiste Drauzio Varela. Que cara, Drauzio Varela, né? Cara magnífico. Como o Brasil é bom, o Brasil de Drauzio Varela é um Brasil bom. É isso aí. Fala aí. Olha, para terminar, queria lembrar um caso que eu vivi. Tinha um homem que dominava o jogo do bicho na Zona Norte. Eu conheci ele no Carandiru. E aí ele disse, doutor Drauzio, vai lá na nossa escola de samba, que era aquele Império da Casa Verde, acho que eu posso falar. Sim, claro. E aí ele disse, tem lá vai lá ver o ensaio, porque tem lá um rapaz que é quem está no meu lugar lá, tocando as coisas da casa. O senhor vai ser muito bem tratado. De fato, eu fui. E ele estava preso? Ele estava preso. Aí eu fui com uns 2 ou 3 amigos e pessoal da cadeia, nós fomos lá. Foi tratado que parecia que eu era o presidente da escola. Então, traziam aquelas coisas que bêbado gosta, né? Linguiça frita, queijo, provolone, não sei o que, e punha na minha frente. Não só bêbado, as pessoas de bom senso, de bom gosto. É gostoso. E esse rapaz estava do meu lado, que era o coordenador da escola.
E tinha um clima ali que você vê que ele tinha uma bolsa aberta ali, certamente tinha uma arma, porque ele segurava no meio das pernas, tudo. Eu já comecei a ver aquela cena de que entrava Tiroteio. um gangster e metralhava todos que estavam na mesa. rápido ali, né? Tal. Era a mesa da presidência ali. Aí eu falei para ele, você, escuta, que idade você tem? Ele falou, 34 anos. Quantos homens você comanda aqui? Ele falou, ele olhou meio estranho para mim e falou, pode confiar, tem tantos anos na cadeia e tal. Ele disse, olha, emprego direto assim, uns 800. Mas se considerar os indiretos, aí passa de 1.200. Eu tenho 34 anos. Como é que você consegue controlar tanta gente? Ele falou, porque eu dou para os meus homens o que o homem mais gosta. Eu dei risada. Ele falou, não é nem sexo e nem dinheiro. É deixar eles falarem de si mesmos. Porra. E acho que Bacana. essa lição eu aprendi e eu acho que queria agradecer vocês por essa oportunidade. É por isso que ele é mestre. É isso mesmo. Né? É isso, Drauzio Varela. Tá aí. Bom demais. Eu estava a gente estava com certo receio de entrevistar, Claro. né? A gente não passou muita vergonha não, né, Drauzio? Nenhuma. Eu é que passei vergonha. Ele não diria também. Nenhuma. É isso aí. Obrigado. Viva! É isso, Viva. é isso aí. Ó, tem um cumprimento final aqui. Cumprimento final Vem aqui. cá. Obrigado, Ó, os três. doutor. Obrigado. Viva, obrigado. É isso aí.